Olá pessoal, tudo bem? É bom tê-los aqui conosco mais uma vez. O meu nome é João Brito, sou diretor de clientes e mercado do Grupo Bittencourt. Nós somos uma consultoria com 40 anos de mercado, especializada em desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. Sejam bem-vindos a mais um Bittencourt Cast, o nosso podcast de varejo, franchising e novos negócios. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Fábio Roth, CEO da 5ASEC no Brasil. E a 5ASEC foi uma das vencedoras do nosso Top 25 do franchising brasileiro, que é uma premiação desenvolvida pelo Grupo Bittencourt e que nós promovemos durante o nosso evento Be Connected. Fábio, então vamos começar aqui o nosso podcast. Eu vou introduzir um pouquinho aqui o nosso tema e gostava de ouvir um pouco mais de como é que foi a sua trajetória aqui na 5ASEC, como é que você chegou no cargo de CEO e como é que tem sido a trajetória da 5ASEC ao longo desses anos que está no mercado brasileiro? Bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, obrigado pelo convite, uma honra recebê-los aqui na nossa sede. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Bom, com referência à sua pergunta, eu cheguei na 5ASEC em 2016, a convite do grupo. Eles queriam dar uma virada no rumo da marca no Brasil, eles não estavam contentes com alguns resultados que vinham acontecendo nos últimos anos, nos anos anteriores. E na época eu era head de uma franquia também chamada Wizard Idiomas. Claro. E aceitei o convite do desafio porque achei que era interessante de conduzir uma marca fazendo esse turnaround que ela precisava. Achei que era bem desafiador e acho que fazia todo sentido para mim naquele momento. Então, eu entrei no grupo em 2016 e, passado alguns anos depois, de executivo, virei empreendedor. Então, eu acabei comprando a Master para o Brasil e montamos uma road com outra marca, que é a Lavipop by 5ASEC, porque a 5ASEC ela é um serviço especializado, né, de lavanderia, com pool agregado de serviços. E a Lavipop, que é a filha mais nova, a irmã da 5ASEC, é um autosserviço voltado a um público mais democrático. Então, hoje são as duas marcas de lavanderia que nós temos no grupo, e então já estou meu 9º ano dentro do segmento. Super, que trajetória fantástica. E como é que você hoje transmite esses valores, essa cultura da marca francesa, junto aqui aos teus franqueados, junto à tua equipe, lembrando que como master franqueado, obviamente tem que seguir os guidelines, tem que seguir um pouco da visão futura da marca. Como é que vocês hoje conseguem trazer essa proximidade com a marca francesa, ou seja, com a franqueadora? Bom, a questão de cultura é um trabalho diário, é uma questão do dia a dia. Obviamente nós temos, como você falou, todo um guide de marca que vem da França, vem de Paris, mas nós temos, na nossa relação com a marca lá fora, nós temos uma grande liberdade aqui, tanto é que hoje nós viramos um hub de inovação lá para fora e viramos aqui também um hub para as Américas, né? A gente tem operações na Argentina, no Chile, na Colômbia, e agora, mais recentemente, nós vamos começar, a partir do Brasil, a fazer uma expansão latam também com o Uruguai e Paraguai, que o Brasil vai conduzir. Isso demonstra a confiança que a marca tem no trabalho do Master aqui do Brasil, né? Agora, nós temos vários meios, né, de fazer essa transposição da cultura, né? Além dos canais tradicionais, como convenções, reuniões regionais, nós temos comitês, nós temos conselho de franqueados, time de consultoria, time de treinamento. Eles têm um contato muito próximo de nós aqui no dia a dia. E isso facilita a transmissão, obviamente, desses conceitos culturais, né? E, para ser mais assertivo ainda na resposta, nós mudamos completamente a cultura. A 5ASEC completou em 2024 30 anos de Brasil, né? Até minha chegada tinha uma cultura. Sim. E nós viramos 180 graus a cultura. Então, eles tiveram que reaprender uma nova forma de trabalhar o franchising da 5ASEC aqui no Brasil. Não foi fácil no começo, demorou um tempo para que a compreensão fosse plena, mas os desafios eles acontecem de cultura, porque não adianta você falar de cultura uma vez
e depois ela cai no esquecimento. Você tem que viver a cultura no dia a dia. Então, é isso que a gente faz através da nossa newsletter, através das reuniões, através dos encontros, treinamentos, visitas, e isso ajuda a trazer essa cultura aí. E a rede, ela está em crescimento. As duas redes, né, estão em crescimento. Então, mais especificamente a 5ASEC, então a gente precisa também que o novo franqueado que se soma ao ecossistema, ele compreenda quem é a 5ASEC no mundo, quem é a 5ASEC no Brasil e qual é o nosso jeito de fazer as coisas, né? E para ele se inserir nesse sistema. É um trabalho gostoso de fazer, mas que requer muito esforço de todas as partes. Não, super. E você falou aqui muitas vezes a inovação ela acontece aqui no Brasil e diferente e depois leva para o mercado internacional. Eu vejo isso bastante em várias franqueadoras, não é? O Brasil é bastante inovativo e faz esses hubs de inovação. Vocês têm algum hub interno de inovação que vocês... Eu sei que testam vários produtos, várias iniciativas. Sim. Como é que vocês... A gente trabalha em duas frentes. Uma frente com a rede, com os franqueados, né? E a outra de uma forma interna. Então, a gente tem aqui campanhas de endomarketing para favorecer a construção de ideias, de soluções, e a gente premia essas soluções quando são aprovadas, né? Que vem dos franqueados para a franqueadora, nesse caso. São duas pontas. Okay. Né? A que eu premio é da minha equipe. Então, eu estimulo eles que eles tragam sugestões. Eu falo, num brainstorm, nada é absurdo. Não tenha medo de falar nada. Né? E desses brainstorms, dessas sugestões, a gente consegue tirar coisas bacanas. A gente vem executando isso desde 2018. A gente fez campeonato de ideias, a gente fez... E aí, normalmente, combina com um prêmio, combina com viagens, com alguma coisa nesse sentido aí, surgindo muita coisa bacana. E com os franqueados através dos comitês e do conselho. Né? Fora as pesquisas de mercado que nós fazemos também com os nossos consumidores, para entender que o consumidor... qual é a dor do consumidor, qual é a dor que a gente pode suprir desse consumidor, o que ele espera da marca, o que a gente pode fazer também para satisfazer essas necessidades e essas expectativas desses consumidores. Então, desse ecossistema, desse tripé, desse triângulo, a gente procura fazer um molho bem feitinho aqui e extrair alguns itens de inovação. Por exemplo, um item bacana foi o plano de assinatura. O mercado vendia assinatura, mas era uma assinatura que não era assinatura, porque assim, você assina aqui um pacote para lavar camisas. Tá, mas eu quero trazer um blazer. Não, mas é o pacote de camisa. Então não é uma assinatura, quer dizer, ou era muito segmentado, isso pode, não pode, tal. Gente, o que o consumidor quer? Ele quer praticidade, ele quer conveniência, ele não quer saber se essa camisa aqui é limpeza a seco, essa tem que ser só no molhado, a outra não sei o quê. Cara, eu preciso higienizar minha roupa, lavar minha roupa, eu preciso costurar minha roupa, eu preciso fazer um procedimento de embelezamento, revitalização de cores. Eu viajo muito, então a roupa dobrada na mala amassa, eu tento que fazer uma amidonagem nela para não amassar, e eu chegar da mala, tirar ela, tá impecável para minha reunião que eu tenho, para minha viagem. Então o consumidor, ele quer a solução, ele não quer ele, né? E aí, como é que a gente entrega essa solução, entregando conveniência, praticidade e tal? É uma assinatura de A a Z, de fato, ou seja, você paga um valor e você, com esse valor, você faz o serviço que quer, da forma que quer, com a peça que quer, sem ter restrição, etc. Mas quem nos falou isso? Não foi o franqueado, não foi minha equipe, foi o consumidor que falou, de outras palavras, de outras formas, a gente captou essa ideia, construiu esse modelo e tem sido um sucesso hoje. E isso é bom para o consumidor, porque ele não tem essa preocupação, ele tem essa facilidade. É bom para o franqueado, porque o franqueado tem recorrência, ele consegue ter uma previsibilidade de receita, porque quanto mais assinatura, ele já sabe o que vai entrar no fluxo de caixa dele e tal. Esse cliente, por ter esse crédito, ele vai usar. Né? Então, uma coisa leva a outra, é efeito cascata positivo. E surgiu desse ecossistema, por exemplo, né? Modelo de loja também, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2016, nós tínhamos um modelo de loja. Hoje a gente tem loja padrão, satélite, coleta, hub, express, só assim, consegue que são 5 modelos de negócio e modelos de negócio para atender os públicos e também atrair franqueados. Antigamente, em 2016, era 700 mil reais para colocar uma loja da 5ASEC com todo equipamento. Hoje você consegue entrar no nosso ecossistema a partir de 200 mil reais. Hoje, estou falando de 2025. Né? Então, e foram
foram todos os itens de inovação, ou seja, como é que eu trago equipamento de fora que atende essa necessidade, que tipo de serviço que eu vou agregar, como é que eu faço meu circuito operacional. Não só inovação, então, no serviço ou no produto, mas também no modelo de negócio para o franqueado. No modelo de negócio também. Então, o ecossistema de inovação, ele atende todas as pontas, né? E eu acho que para uma marca como a gente é referência no mercado mundial, né? No mercado brasileiro nem se fala, né? A gente tem que se manter relevante. E aí, uma das maneiras de se manter relevante, fora a qualidade do serviço, sobre a necessidade daquilo que você entrega, é através da inovação. Fábio, e isso acho que pluga muito bem com a minha próxima pergunta, que é o mercado das lavanderias, ele está mudando, não é? Está-se reinventando, inovando, pulverizando, trazendo outros players para o mercado. Você, ouvindo os consumidores, foi assim que você levou também à criação da Lavepop, por exemplo? Nos conta um pouco mais sobre a Lavepop, como é que surgiu? É importante, a sua pergunta é muito importante, porque eu dei uma entrevista no início do ano passado, 2024, para o Globo, e eu falei que a bolha de lavanderias ia estourar. Isso criou um certo desconforto no mercado como um todo, quando, imagina, o CEO da rede de referência diz isso. Porque, vamos lá, vamos dividir essa resposta em algumas partes. Primeiro, quando a gente olha o mercado de lavanderias na Europa, e você é europeu, e Portugal 5 a SEC é forte lá, né? Ali do lado, Espanha também, França nem se fala, né? O europeu, por exemplo, ele tem um hábito de usar as lavanderias, né? A gente fala dentro da população economicamente ativa, de 35% tem uso recorrente na Europa, 35% a 40%, mas de serviço especializado, que é o serviço modelo 5 a SEC, ou seja, você deixa lá e a gente faz tudo de A a Z. Pega o mercado americano, por exemplo, tá? O mercado americano, ele tem os percentuais semelhantes, porém com o alto serviço. Né? O americano é o coin lá, você vai lá, um monte de lavar, você mesmo lava lá, tal, seca lá, leva no cesto e vai embora. Tem menos especializada. Mas a abrangência, a penetração é muito semelhante ao mercado europeu. No Brasil, para você ter uma ideia, hoje, nós estamos com uma penetração próxima de 6% dentro da população economicamente ativa. Olha o universo que tem para desbravar ainda. Num país que tem 200 milhões de pessoas, e eu estou falando desse universo de mais de 200 milhões de pessoas, a população economicamente ativa, às vezes trava a língua, cerca de 100 milhões de pessoas. Eu tenho 6% de penetração, só fazer a conta o quanto que tem para penetrar. Porque o brasileiro, a cultura do brasileiro, passa muito em casa, né? Eu tenho a minha lavadora em casa, eu tenho as pessoas de poder aquisitivo um pouco maior tem a diarista que fazem, etc. Eu só levo na lavanderia aquilo que eu não consigo lavar em casa, um blazer, uma limpeza seca, um vestido, uma peça delicada. Ou roupa de cama, alguma coisa assim. Roupa de cama, um edredom que não cabe na máquina em casa, eu levo na lavanderia. Exato. Né? Esse é o pensamento, mas esse pensamento está mudando por uma série de fatores. Primeiro fator é o seguinte, aquelas pessoas que aprendem a fazer um pouco de conta sabem que lavar roupas fora, numa empresa profissional, ao invés de lavar em casa, é mais barato. E a economia, estou falando de 30% a 35% do orçamento referente a isso. Eu mesmo, até chegar na 5 a SEC em 2016, eu era um desses usuários que só levava aquilo que eu não conseguia processar em casa. Quando eu cheguei no negócio, eu disse, por que esse negócio aqui pode ser atraente, atrativo ao consumidor? Fui fazer conta. E aí eu me deparei com um susto, nossa, mas eu estou gastando dinheiro lavando em casa. Porque vamos raciocinar juntos e quem nos assiste também possa fazer o mesmo raciocínio. Se você vai lavar lá em casa, você vai ter que ter uma lavadora, porque dificilmente você vai lavar no tanque. Para o nosso público, ninguém lava no tanque, né? Algumas pessoas, infelizmente, ainda têm que usar o tanque, mas o nosso público, todo mundo tem lavadora. Sim. Né? Então, você teve investimento na lavadora ali. E secadora. Você vai ter um kit ali, ou uma stack, ou uma lavadora secadora, enfim. Você investiu ali, muito bem. Então, você tem que botar a depreciação da máquina na conta. Mas ninguém faz essa conta. Ninguém para pensar nisso. Bom, ela vai precisar de insumo químico para lavar, né? Um sabão, um amaciante, um alvejante. Muito bem. Estou botando só né? Energia elétrica vem de graça? Como é que está a energia elétrica hoje? Quando fala em crise hídrica, como é que está a bandeira vermelha? O preço do quilowatt está caríssimo. Água.
E outra coisa, uma lavadora doméstica em relação ao profissional ela gasta 3 vezes mais água. Então tem um custo ambiental que eu nem estou colocando aí. E aquele químico que você compra no mercado, ele também polui. Vai para a rede de esgoto e polui. Sim. Ao contrário da lavadora profissional, como o nosso caso, talvez nós sejamos a única do mercado, que tem 100% dos produtos biodegradáveis com selo internacional. Né? Ecolab, etc. Sim. Você deve ter ouvido falar lá em Portugal. Nós temos aqui no Brasil. Então, o nosso insumo não vai poluir, ele vai biodegradar no meio ambiente. Então, não vou botar nem o custo ambiental na conta. Aí, quando você, por exemplo, usa o produto químico comum ao invés do profissional, você tem um desgaste acelerado da peça em 10 vezes mais. Ou seja, quando você lava numa lavanderia profissional, aumenta a vida útil quase 10 vezes mais da peça. Sim. Se tem uma marca boa, uma camisa boa e tal, você gostaria de usar ela 10 vezes mais do que você está tendo que trocar, porque ela já ficou prurida, está esmaecendo a cor e por aí vai. Né? E a mão de obra, porque a roupa não entra sozinha na máquina, ela não sai sozinha da máquina, ela não vai para o varal, ela não vai para a secadora sozinha. E aí, se vai para a secadora, tem mais custo de energia. Se alguém vai passar, tem mais a mão de obra, mais o custo de energia do ferro, que gasta mais energia também do que um profissional, e por aí vai. Quando você bota isso aí, na ponta do lápis, você gastou mais do que na lavanderia profissional. Porque quando o pessoal vai no mercado comprar esse produto, ele põe no combo do supermercado. Né? As mulheres são mais expertas nisso que os homens. Sim. Mas eu vou muito com minha esposa no mercado, então eu sei. Na cesta de mercado, o que pesa mais no ticket do mercado são os produtos de limpeza. Mais do que arroz, mais do que o feijão, porque são caríssimos. Quem compra produto de limpeza sabe o que eu estou falando. Né? Só que no orçamento doméstico bota lá, supermercado. Você não abriu lá por item, né? Alimentação, produto de limpeza, bem-estar. Não, é tudo junto, é mercado. Mas o maior item do mercado são os produtos de limpeza. Sim. Então, quando a gente faz a conta, eu estou resumindo, né, sem falar na conveniência e praticidade. Imagina você entrar no app da 5ASEC, ou no site, ou ligar para o delivery e dizer, estou no trabalho, busca minhas roupas. A gente tem serviço. Já vem passada. Não precisa nem sair de casa. Já vem pronta no cabide ou dobradinha, só botar no closet. Então, nem vou falar da praticidade e da conveniência. De não precisar ter que se deslocar até uma lavanderia. Sim. A lavanderia vai até você. A nossa rede faz isso. Que hoje também tempo é um recurso escasso e caro. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, que tem um trânsito bem caótico, você desviar 2 quadras para passar numa lavanderia no caminho, você já perdeu 30 minutos muitas vezes no trânsito. Né? Então, você precisa ter isso aí. Bom, falei tudo isso para mostrar... Já fugi da tua pergunta, eu acho. Da Lavipop. Como é que surgiu a Lavipop? Falando do mercado. Exato. Então, esse é um fator interessante. Aí, nos últimos anos, começou a surgir um advento de muita franquia o cara pensou no negócio de lavanderia de autosserviço, lavanderia de serviço, para democratizar o acesso. Então, o brasileiro está começando a entender a importância, né, de usar a lavanderia. Esse nosso público, mas o público mais democrático também, porque hoje você constrói. Como é que está hoje a verticalização das cidades? As cidades estão extremamente verticalizadas, né? Com pouco espaço de lavanderia e muitos prédios com lavanderia compartilhada lá embaixo. Então não tem nem lavanderia dentro do apartamento. Sim, até porque cada vez menores, não é? Taxa de natalidade diminuindo, certo? O Brasil ainda tem, para os países ainda é alta, mas os grandes centros e as classes um pouco mais instruídas e tal, tem menos filhos, tem mais pet do que filho. Certo? Então, os dois trabalham, tem muito tempo e tal, e aí precisa ter praticidade. Então, o autosserviço, para quem está começando carreira, uma vida, ela é fundamental. Perto também de universidades, né, de centros acadêmicos também se utiliza muito isso. Né? Então, você está descobrindo. E começou a vir advento de muita gente, como a Unilever, por exemplo, que olhou para o setor de lavanderia e comprou uma rede e botou a Omo Lavanderia. Né? Então, despertando gigantes de fora e também marcas locais de autosserviço. Só que aí que eu falo com a minha bolha, cuidado, nos últimos anos, nos 2, 3 anos, surgiram mais de 30 marcas de lavanderias de autosserviço, que não competem com a 5ASEC, competem no campo da Lavipop. Né? Mas nós entendemos que nós também tínhamos espaço para explorar nesse setor, só que uma grande diferença nossa, talvez, para muitos, não vou generalizar todos, mas para muitos, é todo o know-how e expertise de quem está 30 anos fazendo esse negócio no Brasil e praticamente 60 anos no mercado mundial. E nós só colocamos um franqueado se ele tem a cultura, nós falamos de cultura no início, se ele tem o perfil, e o ponto dele nós ajudamos a escolher através de um sistema de geoprocessamento, de geomarketing, para determinar qual é o ponto. Não é simplesmente quero vender franquia, certo?
Então, nós temos muita responsabilidade, porque nós temos a visão de longo prazo. A nossa história fala isso. Sim. A gente não nasceu hoje para vender a franquia para alguém amanhã, certo? Como eu já recebi brokers aqui querendo vender redes que mal começaram, certo? Então, eu falei, nesse sentido vai estourar. Mas o serviço, ele vai continuar penetrando, o serviço, ele vai se espraiar cada vez mais com o brasileiro, porque ele vai vendo a facilidade, a praticidade, a economia que gera para o bolso dele, né? E o ganho de tempo Sim. que ele tem. A nossa campanha de marketing está muito focada no tempo que, em vez de você ou quem cuida está preocupado com roupa, deixa que a gente cuida da tua roupa e vai fazer uma academia, vai ler um livro, vai praticar algum esporte, etc. Então, a Lavipop, ela veio nessa esteira de cobrir um mercado que nós não atendíamos, um mercado mais democrático, né? Para aqueles que gostam, eles mesmos fazer o serviço, mas não pagaram o preço de uma especializada, né? Começo de carreira, de jornada, porque eu sei que no futuro, quando ele tiver no nível de dependência financeira, ele pode migrar. Migra para a 5ASEC. Então, ela é uma ponte, então, e é um ecossistema abrangente. E aí surgiu nessa esteira aí, porque o Brasil, como eu falei, 6% apenas de penetração, então não tem. Para nós chegar no nível europeu, por exemplo, quanto tem para crescer? Boa. E a Lavipop tem cerca de um ano? Dois anos que nós lançamos ela. E quais foram os maiores desafios na sua visão de introdução de uma nova marca? E também quais as maiores sinergias? Provavelmente franqueados que podem absorver outra marca, etc. Mas que outras sinergias vocês veem também nas duas marcas e os maiores desafios para a implementação? A gente tem um ganho de escala com fornecedores, por exemplo, né? São duas marcas com basicamente os mesmos fornecedores. Químicos, maquinário, infraestrutura, né? Embalagens. Aí tem sinergia grande. A sinergia é gigantesca, né? Nós temos franqueados com as duas marcas, né? Nós também atraímos franqueados que sonhavam em ter um negócio, mas como é que eu vou ter uma 5ASEC que é tão cara, mas eu consigo entrar numa Lavipop, investimento próximo de R$200 mil, não preciso de funcionário, é um serviço autônomo. Quer dizer, não precisa de funcionário, entre aspas, vai ter que ter alguém para fazer a limpeza, alguém para limpar filtro e tal, mas não, que isso pode ser o próprio investidor pode fazer, né? Se eu sou um médio investidor, pequeno investidor, eu monto um negócio, eu ponho na minha agenda, entre a minha outra atividade e essa, eu vou lá e faço, né? Então, isso gera uma facilidade. Nós já estamos presentes em 23 estados no Brasil em 2 anos com a marca, chegando a 100 operações, né? Então, assim, poxa, um crescimento 100 unidades em 2 anos é fantástico, fantástico, né? E também já interesse do franqueado Lavipop, que está crescendo com a rede, daqui a pouco também, mas também posso pegar um nicho premium, quem sabe a 5ASEC. Então, gera sinergia constante entre as duas marcas, né? O meu franqueado da 5ASEC, que ele é um mais antigo, um pouco mais tradicional, ele fica um pouco receoso que vem um irmão mais novo ali, acha que vai canibalizar com o negócio dele e tal. Mas bastou passar 2 anos para que ele continue crescendo, ganhando mercado. A Lavipop, pelo contrário, ajudou a blindar até o mercado dele, né? E ele começa a desarmar hoje, agora ele começa a pensar, não, peraí, antes que alguém coloque a Lavipop, eu vou colocar, porque eu já domino o negócio. Então, que também faz parte de uma construção de confiança, né? Então, ele começa a ver que o negócio é bom, com uma taxa de lucratividade e rentabilidade muito, muito boas. Porque tem pouco capital de giro, não é? Não, é muito baixo o capital de giro. Né? Nós estamos falando aí só por uma garantia de R$20 mil, só por garantia. Né? Mais de produtos que são necessários. O produto vai usando à medida que vende e entra capital. E entra à vista, não é uma venda a prazo. Exato. Entra à vista. Então, ele compra a prazo, mas recebe à vista. Então, para um ciclo operacional de uma empresa, para um fluxo de caixa, isso é fundamental. Perguntar qualquer administrador, peraí, cara, eu recebo à vista e pago a prazo. Então, eu tenho fôlego de giro. Então, isso é excelente, sem dúvida nenhuma. E desafios? Me conta quais foram os maiores desafios nessa... O desafio é o seguinte, nós não fomos o primeiro do autosserviço a lançar no mercado. Então, já tinha muitas marcas, certo? Então, muitos espaços ocupados. Né? Então, isso é um desafio, né? Por um lado. Mas, por outro lado, a gente sabe exatamente onde deveria entrar. Pela expertise, né? E com quem a gente queria que somasse com a gente. Outro desafio é que essa marca seja conhecida. A marca Lavipop ainda não tem não é a Top of Mind como a 5ASEC é a Top of Mind. Né? Todo ano a gente faz pesquisa, se vocês verem no auditório, tem umas placas da Sim, eu vi. Datafolha, Folha de São Paulo, que faz a pesquisa lá, nós somos sempre referência no setor, né? Qual é a marca melhor em qualidade? 5ASEC. A marca mais lembrada, Top of Mind, 5ASEC. Então, tem um caminho para construir para a Lavipop chegar. Claro. Então, isso aí, com certeza... 2 anos comparativamente com 30 anos. Exatamente. 2 contra 30. E que o franqueado da 5ASEC também,
E hoje a maior parte dos franqueados da Live Pop são de fora. O que eu gostaria é que a maior parte fosse franqueados da 5A7. Da rede. Mas eu entendo aquele ciúminho de um irmão mais novo, entende? Não, deixa eu ver se esse negócio vai, se não vai, etc. Esses são alguns dos desafios que a gente enfrenta aí. Fábio, falámos um pouco de consumidores, perfis de consumidores distintos, 5A7 e Live Pop. E eu soube que vocês lançaram agora um programa de fidelidade. Nos conta um pouco mais sobre esse programa. Não, na verdade, nós estamos reestruturando. Nós tínhamos um programa de fidelidade, que o valor X de compras, a gente dá uma pontuação para ele trocar por serviço. E agora nós estamos remodelando para um cashback, que fica, acho que mais simples, está muito comum hoje no mercado. Então, à medida que ele utiliza o ticket ali, já gera um valor que ele pode usar de desconto na próxima compra, etc. Acho que transita melhor e incentiva mais. Então, não sei se é esse programa que você está se referindo, mas é o programa de cashback que a gente está em fase final para implantar para a rede. Boa, excelente. E em 2024, ano passado, vocês foram reconhecidos com o nosso prémio do Top 25 do franchising brasileiro. Aqui vamos falar um pouquinho de inovação e de ousadia. O que é que você acredita que foi determinante para vocês terem ganho esse prémio? Bom, nós falamos no início da nossa conversa, como nós falamos de inovação, né? A gente estimula aqui aos times pensarem. Eu também falei no início que para uma marca se manter relevante, ela tem que pensar fora da caixa. Então, veja você, nós temos hoje um serviço de atendimento ao consumidor para atender a 600 operações no Brasil, né, somando. Sim. Só de 5A7 são 570. Nós temos suporte ao franqueado também, além da consultoria de campo, por telefone. Nós temos muitos investidores, a gente recebe cerca de 1.000 leads por mês querendo investir conosco. E a gente aprova menos de 1%, para você ter uma ideia. Mas o volume de atendimento é gigantesco. Sim, gigante. Então eu estava contratando o que a gente chama de SDR, que são os profissionais que fazem o primeiro contato com esse lead, que fazem o contato com o consumidor, etc. e tal. Né? Isso requer treinamento, tem limitação de horário, etc. Eu estava num evento de empresários e sentou ao meu lado o dono de uma plataforma que chama a Crowd, Gabriel, o Gabriel, um jovem de 30 e poucos anos, e falando que eu botei aqui na minha plataforma SDR para atender os leads, tal. Como é que tu fez? Não, eu fiz aqui em casa mesmo, assim, cara, barato, rápido e usando IA generativa. Sim. Ela aprende com o processo e depois ela desenvolve. E, nossa, cara, eu posso usar os recursos humanos para outras funções que eu estou carente e eu posso me liberar aqui. Né? Porque às vezes as pessoas te falam em IA, as pessoas têm medo, vai gerar desemprego. Pelo contrário, a gente consegue suprir em outras áreas. E talvez tornar as pessoas mais produtivas fazendo outro tipo de atividades mais complexas. Exatamente. Talvez. E eu também atendo meu consumidor de forma melhor, porque agora eu atendo ele em qualquer horário do dia ou da noite. Porque tem alguém ali que você não... Se você entrar no nosso portal de quero investir, quem vai te atender primeiro vai ser o IA. Sim. Você não vai... No começo, quando ele estava aprendendo, você via que não era um humano. Não falar robô, porque robô parece quadradinho. Não era um humano. Hoje você não percebe que não é humano. Você vai... é o Fábio que está te atendendo. Né? E a gente treinou a IA. Então a gente trouxe para cá, junto com a nossa área de tecnologia, e dei a missão para os caras. Eu tenho que trazer uma consultoria ou vocês conseguem desenvolver isso para nós? Não, dá o desafio que a gente vai desenvolver. Porque eu mais ou menos dei o caminho das pedras, que eu aprendi com o CEO da Crowd, né, que eu falei, o Gabriel, e pegamos o benchmark com ele e dei essa meta para o time. Em 45 dias, o IA da expansão estava rodando. Foi assim, incrível. Eu disse, bom, agora eu vou dar uma coisa mais complexa, que é atender o nosso consumidor, que é o do saque, que aí vem com problemas para resolver. Não é assim, estou interessado em investir, como é que eu faço, como é que é... É uma triagem só ali, resolve agora não, eu estou com problema porque a loja estragou uma peça minha e, sei lá, um problema mais sério que pode acontecer numa loja, muito raro, mas acontece, que eu acho que seria o mais sério. Né? Ou coisas mais simples, tipo, onde tem uma loja mais próxima de mim? Sim. Né? Então, e aí tem todo o portfólio de procedimentos, de etc., encaminhamentos. SLA, etc. E aí a gente colocou no saque também. Então, todo o primeiro atendimento ali do franqueado, do consumidor, é feito pelo IA. E isso nos deu uma agilidade fantástica, né? A gente consegue ser mais ágil no nosso SLA com todos, a qualquer horário do dia,
aumenta a satisfação de todos os envolvidos aí, todos os stakeholders desse processo, né? E a gente conseguiu investir em recursos em outras pontas que a gente precisava. Então, o IA foi para nós. A gente não parou aí. A gente tem alguns projetos para esse ano, como IA preditivo, para marketing, estudar o persona do nosso consumidor e etc. Então, o IA vem para ficar. Não vai ser tudo. A gente não pode banalizar o IA também, porque se a gente parar, pensar, até um tempo atrás a gente falava aí das realidades virtuais ali, como é que é o nome? O metaverso. Metaverso, exatamente. E não foi tão para frente assim, né? Mas o IA, assim, ele é fantástico porque realmente tem uma capacidade de processamento de dados. Vou dar um exemplo. Eu pedi para a minha área administrativa financeira fazer algumas projeções financeiras quanto a frotas próprias, terceiros, etc. e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu dei um prompt no chat GPT, a gente tem aqui a assinatura, e dei um input com as mesmas premissas que o passivo financeiro. Ela me deu uma análise em 5 minutos. Entre eu formatar o prompt e ela fazer todos os cálculos. A minha área me entregou no outro dia. Análise assertiva, sim. Similar. Só que, gente, por que a gente está pagando o tempo de um analista uma tarde toda fazendo uma projeção se eu posso ter um prompt bem feito? Então, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Não sermos totalmente tapados e bitolados com a tecnologia, não é isso, mas usar o que ela tem de melhor para complementar aquilo que a gente precisa em termos de velocidade, conhecimento, etc. Então, veio para ficar, acredito eu, mas a gente tem que usar com muita sapiência. E acho que também verificar os resultados, não é? Para saber se eles são assertivos ou não. Exatamente. E você já tem alguns dados, algumas mensurações em cima dessa utilização do IA, por exemplo, em termos de candidato à franquia de SDR? Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Primeiro, é que a reclamação, a demora de atendimento, ela quase zerou. Segundo, o NPS da área do saque, que é o consumidor, ela cresceu, se não me engano, 5 ou 6 pontos percentuais, né? Então, aumentou muita satisfação. Acho que são bons indicadores, um bom termômetro aí de quanto ela tem se tornado efetiva. No começo, para implantar, dá um pouquinho de trabalho. Como eu falei, você tem que aprimorar o IA. Tem que ensinar, entre aspas, ela a fazer o serviço. Então, requer muita atenção de quem está ali. Nós temos sempre um controlador humano por trás, né? Para fazer o double check. Ok? Isso é importante, não dá para simplesmente entregar tudo e deu, né? Você tem que ter ali o checkpoint ali para ter certeza que as coisas estão acontecendo como devem acontecer, né? E aonde a gente poder ganhar velocidade, ganhar eficiência operacional utilizando IA é o que a gente pretende fazer. E o prêmio lá na Bittencourt, o ano passado, acho que foi muito prova disso, porque, veja bem, uma rede de lavanderias, inovação na lavanderia? Pô, lavar roupa. Quem não conhece o setor sabe que tem toda uma tecnologia. Deveria ser mais na tecnologia de lavar roupa, né? Exatamente. Pô, vocês vão ganhar como... Mas, pô, botar inteligência artificial dentro de uma franqueadora para atender franqueada, etc e tal. Agora o IA vai, inclusive, para o ponto de venda. Tá? Vou dar aqui um spoiler do que, né? A gente está aqui com um sistema desenvolvendo para que, quando você lá, o João, for numa lavanderia, ele já sabe o João, já sabe o hábito de consumo do João e já dá uma sugestão para quem está atendendo de fazer uma oferta mais direcionada, personalizada, customizada para você e tal, que em breve a gente vai colocar nas operações de loja. Então, pô, você tem que usar a tecnologia. Através de reconhecimento facial ou através de... Não, através do seu telefone, CPF, enfim, que você forneceu ali. Para você deixar a roupa conosco, eu tenho que ter o seu dado de cadastro, né? Porque eu vou te entregar a tua roupa, eu vou te ligar, te mandar um WhatsApp. Então, através de um ID, seja ele telefone, seja ele um documento, etc., eu já sei que é o João. Sabendo que é o João, já sei qual é o João, comportamento do João. Do João comigo, né? E aí eu posso direcionar, fazer uma oferta, de repente um serviço que o João não sabe que está sendo feito. Muitas vezes o pessoal da loja não tem especialista de atendimento, né? Claro. Alguém que está ali, alguém novo, balconista e tal, não sabe. Aí o sistema vai ali e já vai, inclusive, dar mastigadinho para quem está atendendo. Sim. E o João, poxa, não tinha pensado nisso, que legal, que bacana. Então, a tecnologia vem para nos ajudar, com certeza. Fábio, e durante aqui a pesquisa, vocês destacaram bastante o compromisso com os franqueados, obviamente, mas principalmente através de iniciativas de capacitação. Inclusive, nós fomos atendidos pelo Fernando aqui, rodámos aqui um pouco da sede da 5ASEC aqui em Alphaville, e vimos que estava tendo algumas lives de capacitação, vocês estão tendo treinamentos. Nos conta um pouco como é que vocês estruturaram essa parte de capacitação para o franqueado. A gente tem uma universidade corporativa, uma plataforma,
tá? Nós temos ali todos os cursos necessários a uma operação da loja, inclusive com cursos de gestão, mas nada impede. Quando o franqueado chega aqui, ele já tem um TNF, que é um treinamento de novos franqueados. Ele passa 2 semanas conosco aqui, depois mais 2 semanas de loja, com treinador em loja, para ter o overview geral do negócio. Mas não é o suficiente. 1 mês de treinamento não é o suficiente. Né? Mas ali dá o start da transferência do know-how para ele começar o negócio. Então, primeiro nós temos a auditoria corporativa, temos EAD ali, nós temos transmissões ao vivo, fora as lives. As lives, às vezes, é um conteúdo curto, é uma dica, é um bate-papo, etc. e tal, e ajuda o cara na ponta. Mas nós temos transmissão ao vivo, por exemplo. Que é treinamento prático ao vivo. Que eu estava vendo lá embaixo. Isso, por exemplo, você vai pegar... Vou trazer uma menina de passadoria lá de Rio Branco para cá, olha o custo. Né? Sim. Às vezes eu trago alguma multiplicadora para cá, mas toda a equipe não tem como trazer para o franqueado. Então, a gente faz a transmissão e conecta no computador lá, ao vivo, ensinando aqui, o cara replicando ao vivo lá. Né? Então, tem essa interatividade ao vivo. Em momentos de maior ociosidade da loja. A gente tem em diversos horários. Mas, normalmente são horários que eles mesmos nos sugerem. Eu queria que o treinamento fosse depois das 6, que fosse das 2 às 3, não tem ninguém na loja. Ou a loja está mais vazia. Então, eles sugerem muito e a gente procura atender os circuitos nesses horários aí. Né? E aí o time se programa para dar esse treinamento. Nós temos um estúdiozinho lá embaixo, tem equipamento, a gente monta na hora o equipamento ali, faz a transmissão online e resolveu uma demanda que eles nos pediam há muito tempo. Poxa, é caro mandar gente para ir, né? Ou nós temos as treinadoras que vão em loco. Então, é um ecossistema de treinamento, na verdade, né? Nós temos os treinadores que vão em loco, nós temos os consultores que dão consultoria, mas também dão a parte comercial, nós temos a transmissão ao vivo, nós temos as lives e nós temos toda a plataforma de EAD, né? Curso de tudo. E ainda tem as capacitações que a gente faz com os franqueados. Capacitação de alta gestão, MBA de alta gestão, pós-MBA de alta gestão, que a gente traz professores de GV, de Dom Cabral, do mercado, do tema, os especialistas dos temas, para formar. Nós temos uma rede muito heterogênea. Qual é a nossa missão quanto franqueadora? Tentar homogeneizar o máximo possível esse conhecimento. Começa pelo franqueado. O franqueado tem que saber fazer um DRE, um fluxo de caixa, entender de contratação de gente, gestão de pessoas, de mídias sociais, lideranças, marketing. É tipo ele é um empresário. Não é um empresário. Ele é um empresário. Né? Tá dentro de um ecossistema de franquia, mas ele é dono de um CNPJ e tem que gerir o negócio dele e trazer resultado para ele, para o negócio dele. Então, a gente procura instrumentalizar. E é um trabalho de engajamento. Não é fácil tirar, muitas vezes, o franqueado. Eu sempre brinco com eles. Sim. Cara, se você não tem tempo para vir se dedicar a um treinamento, eu estou muito preocupado com o teu negócio. Eu sempre digo que o dono de franquia que trabalha muito na franquia não tem tempo de ganhar dinheiro. Então não é só a barriga. É importante estar na operação, óbvio. Mas se ele ficar extremamente operacional, né, ele não vai ter tempo de pensar em buscar novos negócios para o business dele. Então ele vai ter dificuldade, né, de pensar fora da caixa, Sim. de reduzir um custo, de otimizar um processo, de buscar um B2B, um B2B2C, que a gente tem essas oportunidades dentro do nosso negócio. Então ele tem que ser, não só ficar no operacional, mas muitas vezes tem que ser estratégico e tático também. Então a gente procura passar isso para eles, né? E eu pego no pé. Não, eu não vou na reunião, eu não vou no treinamento, porque eu vou ter que fazer o cara, meu delivery não veio, eu vou ter que fazer o delivery da loja. Não, mas tem uma coisa errada aí, né? O cara que trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Boa, Fábio, e estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast e queria saber um pouco na sua visão, como é que você vê o futuro, as novas tendências, o futuro aí do setor de lavanderias, não só no Brasil, mas talvez em termos mundiais, e quais os próximos passos para vocês continuarem aqui inovando aqui no Brasil e continuando crescendo, porque 500 unidades já é um... A gente tem uma meta no grupo aqui de chegar em breve a 1.000 unidades, né? Então, estamos trabalhando para isso e o time... A procura a gente tem. O mais difícil é selecionar o franqueado certo. Sim. Né? E aí eu sou meio chato com o time comercial porque eles querem vender, né? E eu vou lá e eu vou dando o vice-presidente de operação, a gente vai dando as tesouradas, que não adianta você botar um cara simplesmente por botar dentro do ecossistema. Ele tem que ter o perfil, a nossa visão de longo prazo. A gente não está aqui, eu não estou no negócio para vender ele amanhã e depois o do outro que se vire. Não é assim.
tem uma responsabilidade com o investidor também. O cara tem que entrar para ganhar dinheiro. E se o nosso negócio não fosse bom, eu ia ter franqueados que estão comigo desde 94, ou seja, 30 anos no negócio. Né? A gente está com algumas redes, algumas unidades franqueadas que já estão na segunda geração. Legal, então, já estão no programa de sucessão. Nós temos um processo de sucessão aqui dentro, né? Então já está na sucessão. O nosso maior grupo hoje já está sendo tocado pelos filhos, né? Que é aqui de São Paulo, o Grupo Saidel, né? Sim. O Alexandre já toca. A Rose Saidel, a mãe, começou com o negócio, agora quem toca é o filho. Então já está na linha sucessória. Né? Então várias franquias aqui já estão na segunda geração. Legal. Né? Então é porque o negócio realmente é muito bom, que dá para perpetuar. Bom, como eu falei, o mercado de lavanderias do Brasil ele é muito promissor, tem muita penetração para ser atingida ainda. Né? Vão ficar no mercado, apesar de no autosserviço ter uma pulverização muito maior, o mercado especializado está estável, as marcas são as tradicionais. Né? Mas vai se solidificar no mercado futuro quem, primeiro, consegue entender a dor do consumidor, a dor do cliente, e traduzir essa dor em soluções dentro do negócio, a capacidade de se reinventar sempre, né? Seja do aspecto do consumidor, seja em processos internos, seja numa nova tecnologia. Em setembro, estava na China, vendo nossos fornecedores. Sim. E eu entrei na China com alguns paradigmas e saí de lá com eles quebrados. Né? E nós mesmos aqui estamos trabalhando um novo fornecedor de equipamentos, né, com alta tecnologia. Então, eu trago eficiência de custo para os meus franqueados e entrego qualidade superior para os meus consumidores. Né? Então, você tem que estar sempre atento do que acontece. Conosco não é diferente, e a gente está focado em trazer essas demandas. Né? Citei agora o IA, e aí tem mais coisas de IA para acontecer. E aí manter uma rede engajada, motivada, bem treinada e capacitada para enfrentar os desafios. Nós estamos num ano, em termos de Brasil, bem desafiador, 2025, mudanças na carga tributária, a gente sabe que o setor de serviços vai ser o mais impactado, e nós somos serviços. Né? Então, assim, como é que a gente vai, sem pesar demais a mão lá na ponta do consumidor, mas como é que eu deixo o negócio rentável? Então, é muita engenharia por trás disso para manter o negócio sustentável sob todos os aspectos. Sim. Né? E aí, isso só é possível quando a gente tem franqueados que buscam soluções e não buscam problemas, uma franqueadora que enxergue da mesma forma, entendendo que ninguém é uma ilha em si, é um ecossistema, parceiros, todos os stakeholders envolvidos nesse processo, você extraindo o melhor de cada um para construir um negócio que possa se solidificar cada vez mais. Mesmo num ambiente desafiador, a gente pode chamar assim 2025, por exemplo, ou no contexto mundial bem turbulento. A gente tem 2 guerras acontecendo, a gente tem a maior economia do mundo com mudança de gestão e uma gestão bem aguerrida, vamos usar esse termo, né? Mais coisas para acontecer. Agora, a gente não pode ficar esperando só as coisas lá fora. A gente tem que procurar antever alguns fatos aqui e agir proativamente. Boa. Fábio, muito obrigado por essa aula que nos deu de inovação, de engajamento de franqueados, de capacitação. Acho que foi um prazer te conhecer, te ouvir. Você acha? Achei que tinha sido um prazer. Poxa, tô brincando. Foi um prazer te conhecer, te ouvir aqui, entender um pouco dessa história daí de 30 anos. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui junto conosco, tá? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho da Bittencourt. Eu acho que eventos como a Bittencourt tem feito anualmente e ter retomado esse prêmio aqui, ó. Verdade. Nós ganhamos, que retomou o prêmio, foi ano passado, não foi? Foi. É bacana porque movimenta o franchise como um todo também, porque eu sei de alguns colegas do franchise, poxa, que legal a premiação, ano que vem eu vou apresentar um case lá na Bittencourt, etc e tal. Olha que bacana, movimenta todo mundo e o ecossistema de franchise tem muito a ganhar com isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pelas iniciativas, e vocês contribuem muito, com certeza, para o franchise brasileiro. Então, meus parabéns para vocês também. E foi um prazer recebê-los aqui. Sucesso na empreitada e que tenhamos um excelente 2025. Para todos. Obrigado. Obrigado a vocês. Bem, para você que nos assiste e ouve, a 8ª edição, como o Fábio falou, do Top 25 do Franchising brasileiro está chegando e é a sua chance para se inscrever e destacar a sua franquia para que ela possa ganhar um prémio como esse que a 5ASEC ganhou o ano passado. Tá bom? Não foi a primeira vez, já ganhamos outros. Exato, tem aqui os outros. Bem, para mais informações acesse o beconnected.com.br
e descobrir como participar. Obrigado.